Graça e paz, igreja. Amém. Para mim é uma honra estar aqui hoje, não por mim como pessoa, mas pela oportunidade de estar compartilhando com a igreja a palavra do Senhor e também os feitos dele na minha vida. E eu estou um pouco nervosa, confesso para vocês, mas eu oro para que o Senhor nesse momento possa estar me esvaziando de mim, que o Espírito Santo possa me conduzir nessa noite para que eu venha falar para a igreja somente aquilo que Ele quer que eu compartilhe com vocês. Então eu oro para que nesse momento eu esteja me esvaziando de toda vergonha, toda insegurança e todo receio, meu Deus. Que eu seja somente um instrumento nas tuas mãos. E Deus colocou no meu coração que quando eu tivesse essa primeira oportunidade, eu compartilhasse o meu testemunho. E é assim que eu vou fazer hoje. Eu lembro que recentemente eu ouvi de uma pessoa, quem é da Sala Semeadores conhece até essa história, que ele falou que nos tempos atuais não se fala mais sobre a palavra de Deus na igreja. Que as pessoas só querem falar sobre si, só querem falar sobre sua família, suas conquistas. Mas eu verdadeiramente acredito que o testemunho ele também edifica. Amém. E esse é um livro de promessas, um livro de milagres. Aleluia. E Deus ainda é Deus para realizar milagres. Aleluia. E na minha vida o que Ele fez foi um milagre. Aleluia. Vocês vão poder acompanhar um pouco. Então eu vou pedir que vocês abram as Bíblias de vocês lá em Salmos 40. É um texto que fala muito ao meu coração, que vai poder introduzir um pouco do meu testemunho. Salmos 40, do versículo 1, eu vou ler até o 3, que diz: Esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremendal de lama. Colocou-me aos pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. E verdadeiramente o que Deus fez na minha vida foi me tirar desse poço de perdição e desse tremendal de lama. E eu confesso para vocês que eu tenho certa limitação em me abrir, em me expor. As pessoas perguntavam, pediam para eu falar um pouco sobre mim, eu sempre tinha essa dificuldade, eu não tinha muito o que falar sobre mim. Mas Deus tem me encorajado nos últimos tempos a me abrir mais, a rasgar meu coração mesmo diante das pessoas para que através de mim Ele possa curar outras pessoas que tenham tido uma história semelhante à minha. E eu vou fazer alguns cortes da minha vida, né, desde a minha infância, adolescência até os dias atuais. Eu sempre fui uma criança muito esperta, muito inteligente, muito amigável, muito sociável, me dava bem com todo mundo. Até que por volta dos meus 6 anos de idade, eu comecei a sofrer abusos, que durou por muito tempo. Eu lembro que isso se repetiu por muitas vezes. Eu não lembro uma quantidade de tempo assim, específica, porque era muito nova, então eu não tinha essa noção cronológica. Mas eu sei que isso durou meses, né, e se repetiu por muitas vezes. E aconteceu da seguinte forma: os meus pais, a gente morava em um prédio, e aconteceu por um vizinho nosso. A filha dele, que era mais nova do que eu, nós éramos bem amigas, e eu ia muito para a casa deles para brincar com a filha deles. E os meus pais tinham uma relação de amizade muito íntima com os pais dela. Então acontecia muito de eu ir para lá brincar com a menina e a mãe da menina ir para minha casa enquanto eu ficava lá brincando com ela e com o pai dela também lá presente, que ele sempre se envolvia nas brincadeiras. E nessas brincadeiras começaram os abusos, que se repetiram por diversas vezes, como eu falei para vocês. E foi montado um contexto, foi montada toda uma história que fez com que eu normalizasse aquela situação. Então, o que ele me fez entender é que aquilo era algo normal, que a gente tinha um relacionamento, que a gente namorava, e todos os meus coleguinhas passavam por isso. Então, era uma situação que eu acabei normalizando, levando por muito tempo, né? Até que aquilo começou a me incomodar muito, porque ele me dizia que ao mesmo tempo que era algo normal, eu não podia contar para ninguém. E aquilo começou a me incomodar, comecei a matutar, né? Por que é algo normal eu não posso compartilhar com ninguém? E aí foi evoluindo, então tinha coisas que me machucavam, tinha coisas que me afligiam muito, e eu comecei a sentir essa necessidade de me abrir com alguém. Mas eu não tinha alguém que eu tivesse total liberdade para mim. Eu não tinha uma relação ruim com os meus pais, mas eu não tinha uma relação tão íntima a ponto de me sentir confortável para falar sobre isso. Na verdade, eu me sentia muito envergonhada. E então eu fui levando isso por um
muito tempo guardando isso para mim. Isso foi me aprisionando de uma forma que eu não consigo explicar. Até que eu não conseguia mais guardar isso. E eu lembro que a minha mãe, na época, estava uma fúria de diário, porque as meninas da escola todas tinham diário. E eu lembro que ela me presenteou com um diário. E ela falou assim, que era para mim escrever meus segredos bobos, era para escrever minhas coisas de menina. E eu lembro que esse diário foi minha válvula de escape. A primeira coisa que eu escrevi nele, as primeiras páginas, foram descrevendo essa situação. Eu lembro que as primeiras páginas eram querido diário. Vou te contar uma coisa, mas eu não posso contar para mais ninguém. Eu namoro uma adulta. E aí, nessas páginas a seguir, eu ia descrevendo tudo isso, enfim. E eu guardei por muito tempo ainda esse diário, sem mostrar para ninguém, até que chegou um ponto que eu não conseguia mais esconder isso. E aí, no momento de desespero, eu lembro que uma noite eu entreguei para minha mãe, chorando, desesperada, aos prantos. E aí, no primeiro momento que ela leu, ela não acreditou. Depois que ela viu que eu estava desesperada, ela realmente acreditou. E aí, enfim, resumindo a história, para não me prender muito nesse episódio, terminou que eles conversaram com os pais da menina, e o cara criou toda uma situação, que na verdade minha mãe estava inventando uma história, porque queria destruir o casamento dele. Resumo, foram embora e essa história foi colocada embaixo do tapete. Mas, para a pessoa que sofre o abuso, é uma violação muito grande. É uma violação de dignidade. Até a psicologia fala que quando isso acontece, existe uma dissociação. Então, a pessoa se torna muito segura e a pessoa desencadeia diversos problemas psicológicos. Lógico que cada um de uma forma, mas que quando eu era pequena também eu não tinha essa noção, mas hoje eu entendo que muitas características da minha personalidade hoje são reflexos não só desse episódio, mas também de diversos outros que eu vivi durante a minha infância. E hoje eu não tenho mais problema nenhum de falar sobre esse episódio, mas eu entendo que foi um episódio negativo que reflete até hoje nos meus dias. E aí, passado esse episódio também, eu lembro que durante a minha infância eu tive algumas percas. Pouco tempo depois, eu perdi os meus avós, eles morreram os dois em menos de um mês, que para mim foi uma perca muito grande, porque eram duas pessoas que eu tinha uma relação muito boa, uma relação de confiança, uma relação de apego mesmo. E pulando um pouco para a minha adolescência, nossa família, lá em casa, nós começamos a ter problemas com meu irmão, que ele começou a se envolver com más companhias, começou a se envolver no mundo das drogas. E ele passou a se tornar o foco, né? Porque eu sempre fui uma menina que não dava trabalho, eu era muito tranquila, muito na minha, fazia as coisas certas. Então, o meu irmão passou o seu foco porque ele era a pessoa da família que ele precisava ser resgatada para que ele não afundasse mais naquele mundo que ele estava, né? E aí, em 2014, foi um ano que eu fiz o processo seletivo para o IFAL. Eu tinha 14 anos, em 2014. E eu lembro que eu estudei o ano todo para fazer essa prova. A minha intenção era ir para o IFAL de Maceió, porque eu já morava em Maceió e os cursos eram mais interessantes para mim. Mas eu lembro que no dia de fazer a inscrição para a prova, eu me inscrevi para Marechal Deodoro. Eu nunca tinha vindo a Marechal Deodoro, para você ver como Deus trabalha na nossa vida. Eu nem conhecia a cidade, mas eu fui mandada para cá de alguma forma. E eu lembro que eu perguntei para o meu pai, Marechal é perto, é longe, porque eu estou pensando em fazer a prova para lá. Ele disse, não, é pertinho, eu posso tentar levar você. E aí eu fiz a prova para cá, mas na verdade eu fiz para cá porque eu estava muito segura de não conseguir uma vaga lá em Maceió, por conta da concorrência, né? Eu era uma pessoa muito segura. Então eu fiz a prova para cá porque eu não queria passar pela frustração de ser reprovada e também frustrar os meus pais nesse sentido. Acabou que quando saiu o resultado eu tive uma nota tão boa que eu fui a primeira classificada aqui de Marechal Deodoro e com a nota que eu tirei eu conseguiria ter entrado lá em Maceió. Mas hoje eu entendo que Deus tem um propósito em tudo que Ele faz, em tudo que Ele permite. E eu não fui mandada para cá, para Marechal em vão, eu não fui colocada no IFAL à toa. E vocês vão entender mais à frente também. E aí, nesse mesmo, eu comecei a estudar no IFAL. Durante o primeiro ano também eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz em um hotel lá na Ponta Verde. E a minha vida começou a ser uma correria, porque eu saía muito cedo de casa, ia lá para o trabalho, depois na hora do almoço eu pegava direto para o IFAL, muitas vezes sem almoçar. Todos os dias eu chegava muito atrasada no IFAL, perdia a primeira aula todos os dias, mas ainda assim nunca perdi ano lá, consegui concluir. E nesse primeiro ano também, antes dos meus 15 anos, foi quando meu pai, ele teve a saúde dele muito agravada. Meu pai era diabético, era cardíaco, teimoso, não se cuidava. E ele teve a saúde dele muito agravada e durante um período ele precisou ficar internado. E a minha mãe foi quem ficou com ele a maior parte desse tempo. Ela ia para casa, organizava algumas coisas, mas sempre estava com ele no hospital. E esse foi um período que eu comecei a ficar mais tempo sozinha com meu irmão dentro de casa.
E nessa época ele já estava muito mais fundo na perdição. Ele não estava mais só envolvido consumindo as drogas, mas ele já traficava, ele já roubava, ele já estava com muitas dívidas, então ele começou a roubar as coisas dentro de casa para pagar as dívidas. Eu lembro que ele roubava cosméticos que minha mãe vendia, comprava com muito esforço para conseguir revender, para ajudar meu pai nesse processo também, que ele sempre foi autônomo. E ele roubava e vendia preço de nada para poder, enfim, manter, né, aquela vida dele. E eu presenciava muitas coisas. Na época ele tinha uma namorada que vivia muito lá em casa, e ele era muito agressivo, então ele batia nela, ele quebrava as coisas. Ia muita gente lá em casa comprar drogas mesmo. E eu presenciava tudo isso, sabe? E eu sentia muito medo, principalmente em momentos de briga, em momentos de confusão, de gritaria, de presenciar alguma coisa que acontecesse pior e eu estivesse presente. O meu medo não era que acontecesse nada comigo, mas era que acontecesse no ambiente que eu estivesse presente e não soubesse como agir. E até que teve uma noite muito conturbada, mas que eu lembro que eu já estava dormindo quando ele acabou me acordando. Porque no outro dia eu acordaria cedo para voltar a trabalhar. E eu lembro que de repente ele me acordou e ele só me falou uma frase. Meu pai ainda estava internado, entre melhoras e piores, ele não saiu do hospital durante esse tempo. E eu lembro que meu irmão durante a noite me acordou e ele só me falou uma frase. Ele fez janela levante que amanhã me ligou e o pai morreu. E aí, naquele momento eu não sabia se ele estava muito drogado ou se ele estava normal, carregando, mas ele foi muito cirúrgico e falou isso, me acorda de repente ele falou, levanta, que amanhã acabou de me ligar, o pai morreu. E a gente morava ali no Prado, a minha mãe tinha pedido para que a gente fosse até o hospital, e aí eu lembro, eu fiquei na cama ainda pensando, eu digo, meu Deus, será que é verdade? E aí eu percebi um movimento, estava ele na borda dele, eles começaram a se arrumar para sair, e aí por impulso eu levantei e acompanhei. E durante todo o caminho eles calados, os dois calados, e eu matando na minha cabeça, mas ainda muito desconfiado, porque eu ainda não estava acreditando. E eu acompanhei eles, e aí quando eu cheguei lá, eu encontrei minha mãe isolada, chorando. E aí foi que eu caiu a minha ficha de que realmente tinha acontecido. E aí ela me falou que meu pai tinha tido um ataque fulminante na frente dela e tinha morrido. E a partir desse momento eu me revoltei muito. Eu me revoltei muito porque eu sabia que muito do agravamento que o meu pai teve em relação à saúde foi por conta do meu irmão. E a minha mãe ela foi muito forte durante todas essas perdas, durante todos esses processos. E eu fiquei muito revoltada. Então, depois que meu pai partiu, nasceu um desejo muito grande no meu coração, uma revolta muito grande, um desejo de ganhar o mundo, de aproveitar o tempo que eu tinha de vida, de viver experiências, de sair daquele lugar, daquele ciclo, daquela bolha que eu não conseguia fazer nada a respeito do que estava acontecendo. E aí eu lembro que eu comecei a fazer algumas viagens, eu viajava sozinha. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um programa social que se chama ID Jovem, para jovens de baixa renda conseguirem passagens rodoviárias gratuitas ou com desconto. E aí eu, por algumas vezes, viajei sozinha para conhecer lugares, conhecer pessoas. E aí eu comecei a ter diversas experiências mundo afora. Eu me envolvi com pessoas interpessoalmente, sexualmente, homens e mulheres. Comecei a fumar cigarro, comecei a fumar maconha. Muito pouco eu não entrei nas sintéticos mais pesados. E também algo que eu comecei a fazer com mais frequência, que anteriormente eu já fazia, mas aí eu comecei a fazer com mais frequência, era mutilar o meu corpo. E eu lembro que eu me cortava, eu tirava as giletes do presto da barba do barbeador e eu cortava os meus braços, eu sangrava o meu corpo. E aí teve um momento que eu comecei a comprar já a gilete, aquela que coloca na navalha, que é muito mais amolada. E eu lembro que eu cortava os meus braços, até hoje eu tenho cicatrizes nos meus pulsos, eu tenho cicatrizes nos meus braços e nas minhas coxas. E eu fazia isso, eu tinha noção muito clara na minha mente de que eu não tinha o intuito de me matar, porque eu sabia que me cortando ali superficialmente a minha pele, eu não conseguiria me matar. Mas eu sangrava muito meu corpo, depois quando estava escorrendo sangue, eu entrava embaixo do chuveiro para sentir aquela agonia, sentir aquela dor. Mas eu tinha muito claro na minha mente que o meu intuito não era me matar, mas o meu intuito era fazer com que a dor do meu corpo fosse maior
do que a dor que eu sentia na minha alma, do que o vazio que eu sentia na minha alma, porque naquele momento eu estava completamente perdida e eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer. Eu só sentia um vazio imenso que nada conseguia preencher. E essa era uma das formas que eu conseguia vir momentaneamente durante aquele momento de agonia, camuflar um pouco a dor que eu sentia dentro de mim, a dor que eu sentia na minha alma. E aí eu queria pedir que alguém colocasse a foto que eu pedi aqui. Essa foto é já em 2018, quando eu já estava da metade para o final do meu curso no IFAL. Não é para vocês ajustarem a foto não, viu, minha gente? É só para vocês conseguirem visualizar a pessoa que eu estou descrevendo. Era uma pessoa que era completamente vazia. Eu fazia de tudo para ser diferente de todo mundo, então aí o meu cabelo estava quase raspado, eu raspava ele na unha. E teve diversas coisas, aí ele estava azul, mas já tinha todas as coisas que você imaginar. Mas eu não falo só da minha aparência física nessa foto, eu falo desse olhar, porque todas as fotos dessa época, esse olhar, quando eu olho hoje em dia, ele me assusta. Ele me assombra porque é um olhar sombrio, um olhar que não tinha esperança, que não tinha nada. Era uma pessoa completamente vazia e perdida, que não via sentido na vida, que não sabia para onde ir, não sabia o rumo que a minha vida ia levar. Até que em 2018, já no final do curso, eu conheci o Arthur. E o nosso relacionamento aconteceu tudo muito rápido, mas eu acredito que em nenhum momento saiu dos planos do Senhor, porque ele tinha pressa de me resgatar. E eu usou a minha família como instrumento para isso. E eu vou contar uma história, veja quando criança aqui, por favor. Teve um episódio que o Arthur conta, eu não estava não, mas ele me contou. E quando a gente começou a se observar, inclusive eu conheci ele no IFAL, aqui em Marechal Deodoro, então é por isso que eu digo que eu não vim para cá à toa, eu não fui para o IFAL à toa, tinha um propósito maior. E em 2018 a gente começou a se conhecer, mas antes da gente começar a conversar, ele disse que começou a me observar no mesmo tempo que eu comecei a observar ele. Mas antes da gente começar a conversar, teve um episódio que ele comentou sobre mim com um amigo dele, que era um amigo meio perdido, que andava no grupinho que eu andava, né? E aí ele falou que comentou sobre mim, estava me observando. E aí esse amigo dele falou para ele: "Oxe, Dandara, sério? Da fruta que você gosta, Dandara também gosta, Dandara é sapatão." E aí o Arthur, em tom de ironia, em tom de brincadeira, ele falou: "Oxe, é com a dessa que eu caso." E para honra e glória do Senhor, hoje nós somos casados. Nós temos uma família que é modesta parte, é uma família linda. E nós temos essas duas preciosidades que o Senhor nos presenteou. E como eu falei, Deus tinha pressa de me resgatar, então foi por isso que as coisas aconteceram um pouco rápido, como as pessoas dizem. E ainda bem que eu estava só feia. E como eu falei, foi um relacionamento que fluiu muito rápido, em poucos meses de namoro, eu engravidei do Rabi. E foi uma gravidez também muito improvável, muito inesperada. Eu nunca acreditei que eu engravidaria, porque eu nunca sonhei em ser mãe, eu nunca quis ser mãe, muito pelo contrário. Eu até mentalizava que se um dia eu engravidasse, eu abortaria. Eu abria minha boca e eu dizia que eu detestava crianças, que eu não tinha nenhuma paciência com criança, não tinha jeito com criança, eu não queria criança, nunca foi uma possibilidade para mim ter um filho. E Deus, Ele me concedeu um filho. E junto com cada um dos meus filhos, ele também me concedeu uma cura, porque quando eu engravidei do Rabi, antes mesmo de descobrir que eu estava grávida do Rabi, logo quando houve a concepção, antes de eu saber, porque quando eu descobri que eu estava grávida, já estava com quase 4 meses, já estava uma gestação bem avançada, mas de repente o meu corpo começou a rejeitar aquelas substâncias, eu não conseguia mais fumar, eu não conseguia mais consumir nada nesse sentido. E eu não entendi o porquê, eu imaginava que o meu corpo simplesmente tinha parado, tinha começado a rejeitar. Eu cursei biologia na faculdade, então para tudo eu queria ter uma justificativa biológica.
Não, porque o meu corpo começou a rejeitar, não tem outra explicação. E aí depois que eu descobri que eu estava grávida, que eu fui fazer as contas, colocar um pouco no lápis, o meu corpo começou a rejeitar exatamente quando eu engravidei do Ravi. Então Deus, quando Ele me concedeu um filho, Ele me concedeu uma cura junto, simultaneamente no mesmo momento. E hoje eu consigo enxergar isso, hoje eu consigo enxergar isso dessa forma. Não só o Ravi, mas também o Nicolas. Vieram em momentos assim, que junto a eles vieram uma cura para mim de alguma forma. E eu ouso dizer que eu me permito receber os filhos que o Senhor quiser me presentear. Porque seria muita ingratidão da minha parte, diante de tamanho cuidado de Deus, comigo e com a minha família, rejeitá-los. Porque eles verdadeiramente são bênçãos na minha vida. E nós tivemos diversas dificuldades, não só na gestação, mas principalmente na gestação de Rabi, assim, Arthur estava desempregado, eu só tinha o estágio da faculdade. E a gente teve diversos motivos para os olhos dos homens desistir um do outro, desistir da nossa família, enfim, mas até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nessa época que eu engravidei do Rabi, eu já não morava mais com a minha mãe. Eu estava morando com duas amigas lá perto da UFAL, por conta da logística, né, de vir para a faculdade e vir para o trabalho. E nesse mesmo período meu irmão foi preso, que foi, eu acredito, tenho certeza que sim, um período muito difícil para minha mãe. Porque independente, nós que somos pais já sabemos que independente da posição dos nossos filhos, independente do que eles façam, eles são nossos filhos e a gente vai tentar salvá-los sempre. A gente vai sempre lutar por eles, pela salvação e pela vida deles. E eu sei que foi um processo muito delicado que minha mãe passou, principalmente porque eu já estava longe, eu não conseguia estar tão próxima. E ele ficou mais de um ano preso. Quando houve a liberdade, o Ravi já tinha nascido. E aí a gente estava morando ali na Massagueira. Então, quando ele saiu da cadeia, a minha mãe trouxe ele para Massagueira, eles foram morar lá próximo da gente. E o meu irmão, ele teve uma nova oportunidade, ele teve uma nova chance com poucos dias. Através do Arthur ele começou a trabalhar, enfim, ele teve uma nova oportunidade de mudar de vida, mas foi muito rápido para ele se adaptar lá na Massagueira e foi muito rápido também para ele voltar a se envolver com mais companhias e voltar para o mesmo buraco que ele estava. Eram pessoas diferentes, mas eram da mesma vibe. Então, o que acabou resultando no assassinato dele na porta da casa da minha mãe. E pior do que eu temia, que era presenciar alguma coisa quando eu morava com ele, não saber como reagir, aconteceu pior, porque além de mim presenciar todo o cenário, a minha mãe presenciou e o Ravi também presenciou, que na época tinha 2 anos. Eu lembro que a gente morava assim, para sair da nossa casa, tinha que passar pela casa da minha mãe. E teve um dia que eu fui no mercadinho de tarde, o Arthur estava trabalhando, e eu pensei, eu vou deixar o Ravi na casa da minha mãe, porque eu vou voltar com sacola. E depois eu vou buscar a Ravi. Aí eu fui lá, deixei ela com a minha mãe, deixei o Ravi com a minha mãe. Meu irmão estava em casa, eu fui no mercadinho, questão de 10 minutos eu saí do mercadinho. Quando eu saí, tinha uma multidão de gente. Todo mundo correndo, todo mundo gritando. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Parecia carnaval, que é aquela bagunça, aquele monte de gente. Foi assim que eu vi. E aí eu lembro que eu comecei a apressar meus passos para chegar logo em casa, enfim. No meio daquela bagunça eu não sabia o que era. E aí eu lembro que quando eu cheguei na esquina da casa da minha mãe, passando pelo meio daquele monte de gente, eu vi um corpo no chão deitado, todo ensanguentado, com sangue lavando a rua. E aí eu lembro que eu olhei rapidamente para ele. E não era meu irmão. Aí eu entrei na rua, ela morava assim na terceira casa. Eu lembro que eu entrei na rua para entrar logo em casa, que eu não sabia o que era que estava acontecendo. E aí eu vi outro corpo deitado no chão na porta da casa da minha mãe, do mesmo jeito, todo ensanguentado. E quando eu olhei para a pergunta dele, eu já sabia que era ele. O meu irmão foi assassinado a tiros na cabeça, na porta da minha mãe. E eu vi todo o cenário, minha mãe viu todo o cenário. E o Ravi também. Eu lembro que eu entrei em casa e a minha mãe estava desesperada com o Ravi no colo. E ela falou, filha, a moça falou que foi o seu filho, mataram seu filho aqui na porta, mas eu não saí porque eu estou com o Ravi. Então, mesmo ela estava desesperada, aflita, querendo ver o que tinha acontecido com o filho dela, ela não expôs o Ravi, ela queria protegê-lo. Mas eu fiquei tão desesperada que eu peguei ele no colo e eu fui lá. Eu entrei no meio de todo mundo, eu baixei para ver se era ele, e eu fiquei lá em cima
ele com o marido mexendo nele, sem acreditar. Mas não tinha mais o que fazer, ele já tinha vindo. E aí eu fiquei presa dentro daquela cena de filme de terror. Rapidamente chegou a polícia, cercou o local. E não tinha mais o que fazer. Então, pior, como eu falei, pior do que eu temia realmente aconteceu. E depois desse tempo, durante um período ali, eu fiquei muito perturbada. O Arthur pôde acompanhar um pouco dessa época. Então, toda moto que passava, toda bomba que eu ouvia, eu achava que era alguma coisa, eu achava que eram atrás da gente, que queriam matar o resto da família que ficou. E eu vivi dias assim de aflição. Aí a gente levou minha mãe para morar um tempo com a gente lá em casa, que ela não aguentaria ficar sozinha. Depois a gente veio aqui para nós, depois a gente começou a procurar casa para alugar, que foi aí que a gente veio parar aqui no Denison. A gente conseguiu 2 casas, alugamos. A gente foi para uma, minha mãe foi morar em outra, depois ela não conseguiu se adaptar aqui e acabou voltando para Maceió. E com muita força, com muita garra, com muito joelho no chão e fé, porque se ela não fosse uma mulher de fé, eu tenho certeza que ela não estaria refazendo a vida dela até hoje, diante de tantas perdas que ela teve. E aí ela está em Maceió até então, e aqui a gente ficou, que foi quando a vida da gente começou a se encaminhar. Logo quando a gente chegou, eu descobri a gravidez de Nicolas, que já estava também um pouco avançado, ou seja, aquele episódio que eu vivi com meu irmão, eu já estava grávida e não sabia. E se não fosse a mão do Senhor, a misericórdia de Deus para sustentar o Nicolas no meu ventre, eu poderia ter perdido, porque foi um abalo muito grande, aquele episódio que eu vivenciei. Mas Deus é fiel. E a nossa vida começou a se encaminhar aqui no Denison, mas eu ainda estava com o coração muito duro, eu ainda estava muito fechada para o chamado do Senhor. Eu lembro que o Arthur algumas vezes ia para um culto pela manhã ali na rua dos Cajueiros, em uma determinada igreja, e eu ficava muito incomodada. Eu fechava a cara, eu reclamava, eu brigava, eu murmurava, eu passava dias sem falar com ele, e eu implicava verdadeiramente, e eu não sabia o porquê de tanta implicação, mas eu simplesmente não gostava que ele fosse. Até que, através de uma carona do Dilson e da pastora, eu estava indo lá no francês, era um dia chuvoso, e aí eles passaram a me oferecer uma carona. Eu não sou muito de aceitar carona, mas eu me senti tão convidada, eu me senti tão confiante que eu aceitei essa carona. E aí foi que o Wilson falou sobre a Zoe, que eles tinham um projeto com crianças, e falou enfim, da igreja, que na época já era aqui. E o que muito me chamou a atenção foi o nome da igreja Zoe, porque eu já tinha comentado com o Arthur que quando Deus nos presenciasse com a filha menina, ela se chamaria Zoe. E aí eu lembro que quando o Wilson falou, eu até disse Zoe, eu disse Zoe. Aí eu fiquei matutando na cabeça, depois eu fui procurar no Instagram. E não de imediato, mas um tempo depois a gente veio conhecer e aqui nós ficamos. E foi aqui que a gente fez a nossa aliança com o Senhor. E foi aqui também que a gente começou a ter mais experiências com Deus, que algumas delas eu vou compartilhar com vocês. É uma experiência muito marcante que eu tive com o Senhor. Inclusive aqui na Zoe, foi durante o ano passado que teve a jornada de oração aqui, foi, se eu não me engano, 7 dias. Eu lembro que eu vim todos os dias, e inclusive foi no 13? 12. Enfim, eu sei que eu vim todos os dias dessa jornada. O tema era Por essa causa eu me coloco de joelhos. Inclusive foi no mesmo período que Arthur foi para o Vida Vitoriosa. Foi esse ano. Esse ano? E foi? Enfim, foi esse ano, mas eu lembro que... Pronto, janeiro desse ano. Aí, eu lembro que a causa que eu coloquei de joelho não foi nada material, não foi nenhuma conquista física palpável, mas a causa que eu coloquei de joelho foi um relacionamento de intimidade com Deus. Eu queria verdadeiramente mergulhar em águas mais fundas com Jesus e ter experiências verdadeiras com Deus. E todos os dias foram tremendos para mim. Todos os dias eu me senti muito tocada. Mas o ápice, verdadeiramente, dessa jornada foi a vigília. Foi no último dia. E um dos momentos de oração que o pastor nos conduziu a orar por alguém. Eu lembro que eu coloquei na oração a vida de uma amiga minha, que estava passando por uma batalha espiritual muito grande. Que apesar de a gente ter passado muito tempo afastada, ela se sentiu confiante em se abrir comigo e pedir que eu intercedesse pela vida dela. Então, nesse momento, eu estava realmente orando pela vida dela, para que o Espírito Santo pudesse estar consolando ela, pudesse estar acalmando, visitando ela naquele momento, independente
do estado que ela tivesse, levando conforto, consolo para ela. E eu lembro que eu estava tão imersa nessa oração, eu estava tão entregue, eu estava intercedendo tanto pela vida dela, que de repente parecia que não tinha mais ninguém aqui nessa igreja. Parecia que só estava eu e Deus. E de longe eu só conseguia ouvir a voz do pastor. Mas eu não parecia nem que ele estava aqui, estava eu e Deus. De repente eu fui dominada por uma paz tão grande, que nem que eu tentasse descrever para vocês eu não conseguiria. Eu lembro que eu estava orando de voz alta e de repente a minha língua travou, começou a me enrolar. Eu não conseguia mais falar o que eu estava falando, não conseguia mais orar. Eu sentia aquela paz, eu sentia o abraço do Espírito Santo naquele momento. E eu lembro que o pastor falou assim: nesse momento tem alguém sendo batizado pelo Espírito Santo. Abre sua boca. E aí ele falou: pode soltar essa rajada. E aí eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas eu lembro que eu soltei. E eu comecei a falar em línguas e naquele momento eu fui batizada pelo Espírito Santo. Deus me presenteou, me concedeu esse dom tão precioso e tão lindo que é o dom de línguas. E eu lembro que ainda durante essa vigília eu falei para Arthur, eu disse: Arthur, eu falei em línguas, só que eu ainda não entendia nada, eu nunca tinha pedido. Eu já tinha ouvido testemunhos e relatos de pessoas que pediam muito para receber algum dom e recebia. Em nenhum momento eu pedi, mas eu tinha colocado em oração, tinha colocado como causa de joelhos um relacionamento de intimidade com Deus. E durante esses dias, não só eu consegui construir esse relacionamento de intimidade, como eu fui presenteada com esse dom tão lindo. E outra experiência que eu gostaria também de compartilhar com vocês foi a próxima desse episódio também, um pouco depois, que eu estava pedindo respostas a Deus, pedindo que Ele me respondesse, falasse comigo através da palavra dEle. E Ele me respondeu tão lindamente que eu lembro que nesse dia eu fiquei sem nem falar para vocês. Eu estava num momento de aflição, um momento que a gente passa de fraqueza. E eu lembro que eu pedia: Pai, fala comigo de alguma forma, me responde. E eu abri a Bíblia e Ele falou tremendamente comigo em Isaías, no capítulo 54, que eu vou ler para vocês só alguns trechos, a partir do versículo 6. Ele me respondeu assim nas minhas orações: porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Porque isso é para mim como as águas de Noé, pois direi que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais iraria contra ti, nem te repreenderia, porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida. Ó tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com a argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que usar contra ti em juízo tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. E esse é o livro de promessas, meus queridos. E recentemente eu passei por uma batalha espiritual muito grande. O inimigo, ele conhece os nossos pontos fracos e ele sabe que o meu psicológico é muito fragilizado. Então, quando ele tenta me atacar, ele tenta me atacar aqui. Recentemente ele começou a soprar meus pensamentos muito negativos, dizendo que eu não era merecedora, dizendo que eu ia morrer. E eu acordava e dormia com pensamentos de morte na minha cabeça. Eu acordava e dormia ouvindo que eu ia morrer, que os meus filhos ficariam sem mim. E eu ficava tudo pensando: se eu morrer, como é que vai ficar meus filhos? Como é que vai ser? E aí, eu me senti muito fraca durante esses momentos. Inclusive, eu fiquei alguns dias ausente aqui da igreja, faltei alguns domingos, algumas quarta-feiras, até que a pastora foi falar comigo e disse: querida,
já tem 2 domingos que você não vem, tem algumas quartas. E aí eu me abri com ela. E nesse dia eu lembro que ela falou, você precisa sair dessa. E ela me convidou para ir para a célula Atos, que era a célula que estava acontecendo no dia. E aí eu lembro que eu fui. E fui muito ministrada pelos irmãos que estavam lá presentes. Estava muito aflita, estava com os pensamentos muito acelerados. E Deus me fez lembrar que nós temos autoridade em nome de Jesus para repreender toda a cidade de Satanás. E Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele fala, Ele faz. As promessas dele serão cumpridas. E eu creio que Deus tem promessas para a minha vida e que ainda se cumprirão, então eu não vou morrer agora. O inimigo já é derrotado em nome de Jesus. E nós, como eu falei, as coisas começaram a se caminhar. Em maio desse ano nós nos casamos, oficializamos, né, o nosso casamento diante de Deus e diante dos homens também. Nós descemos as águas também, que foi um momento assim, muito forte para mim, porque além do nosso batismo nas águas, eu e a Arthur, a minha mãe, que foi também nos acompanhar nesse dia, ela se quebrantou tanto diante do Senhor naquele dia que ela também desceu as águas, para honra e glória do Senhor. E eu olho para trás, para essa minha história, que foram só alguns cortes, né? E eu não me vitimizo de nenhuma forma, não achem que o que eu estou falando é uma posição de vítima, não é? Porque hoje eu consigo olhar para trás e liberar perdão para todas essas pessoas que passaram pela minha vida. Mas que Deus me mostrou 2 opções, né? Ou ficar em uma das minhas feridas do passado, ou deixar que Ele as tornasse cicatrizes, para que eu possa testemunhar os feitos dele na minha vida. E essa foi a opção que eu escolhi, né? E algo que eu entendi nesse processo é que o cristão, o crente, ele também enfraquece, né? Ele também vai passar por momentos de fragilidade, às vezes a fé da pessoa vai estar um pouco abalada. E a gente tem que lembrar que a gente tem que estar sempre rendido aos pés do Senhor, porque é só Ele que nos mantém, só Ele que nos fortalece, né? O inimigo vai soprar e ele vai justamente no nosso ponto fraco, e é por isso que a gente tem que sempre se lembrar quem é que nos sustenta e que nós fomos criados para isso, né? Nós fomos criados para louvar e glorificar o nome dele. E a guerra não é contra carne e sangue, mas é sempre uma batalha espiritual. Então que nós estejamos sempre sóbrios, sempre conscientes para entender isso. E aí eu queria contar o ministério, por favor, que eu já estou terminando. E é com muita honra, muito orgulho que eu posso dizer que hoje eu e minha família nós servimos ao Senhor. Não que a gente faça tudo que a gente gostaria de fazer, a gente até fala que quando a gente tiver mais mãos livres, que a gente, cada um com um menino no braço, não que isso nos impeça, porque não impede, né, de fazermos mais, mas a gente sente muito esse desejo no nosso coração de fazer a cada vez mais, a servir cada dia mais na obra do Senhor. E eu creio que nós só temos a mergulhar cada dia mais, nos aprofundar cada dia mais. E eu creio também que esse testemunho que eu compartilhei com vocês é um testemunho parcial, porque eu tenho promessas do Senhor para ser cumprido na minha vida. E quando Ele me convidar, quando Ele me chamar, que eu ouvi novamente o chamado dele, eu vou dizer que eis-me aqui, para compartilhar mais uma vez o que Ele ainda tem para fazer na minha vida e que eu creio que tem para fazer também na vida de cada um de vocês. E o que eu vivi e o que eu estou vivendo com o Senhor só aconteceu e só está acontecendo porque um dia eu disse, Pai, eu preciso de ajuda. Eu preciso que o Senhor me tire desse lugar sombrio que eu estou. Eis-me aqui a tua filha, eis-me aqui a tua serva. Eu não sei por onde começar, mas eu quero ser usada pelo Senhor, eu quero ser instrumento nas tuas mãos. Assim como a gente vai declarar esse louvor que vai tocar, nós precisamos estar disponíveis. Esse era meu testemunho, eu agradeço. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Neste momento, né, testemunho lindo de Leonardo, tenho certeza que falou muito aos corações de todos nós.
E Deus, Ele continue ministrando em nossos corações. Tudo aquilo, a serviço de tudo aquilo que a gente passou. E todas as coisas que o Senhor ainda vai fazer, a gente conquistar. Amém? Nesse momento que o ministério estiver louvando, sinta-se à vontade para se ajoelhar, para orar, para sentar, mas entregue o seu coração ao Senhor e mostre a Ele que Ele é o único que merece ser adorado. Então declare ao Senhor esse momento de adoração da sua melhor forma. Amém? Senhor, eu sei que
E o Senhor, Ele te espera para ir além. Aleluia, Espírito de transformação, Espírito de renovo. Aleluia, Jesus. Louvamos nessa noite, Deus. Testemunho tremendo, Jesus. Que faxina, que limpeza, Jesus. O Senhor fez para a vida da área de toda a sua família, Jesus. Através de um testemunho desse, quando a gente olha para a nossa vida, para o nosso testemunho, a gente acha que a gente já passou por cada situação. E quando Deus estava falando do seu testemunho ali, e quando ela entrou naquele episódio, na parte que ela começava a se cortar, né? Que ela pegava, começou a gente seus braços, suas pernas. E eu fiquei tentando imaginar a cena, sabe? Ela não sei, debaixo do chuveiro, ali tomando banho, e sentindo aquelas dores. E ela disse que ela sentia um vazio imenso. Disse que naquele momento o vazio que ela sentia, nada e ninguém poderia preencher. Nem ninguém carnal que aparecesse naquele momento hoje seria suficiente para preencher aquele vazio. Tem uma cena, eu pensando nos meus botões, de que quando Jesus Cristo está caminhando pelo caminho da cruz e que ele cai pela quinta vez, Maria se aproxima de Jesus Cristo. E Maria faz uma pergunta para Jesus Cristo: até quando você vai ficar nesse sofrimento? Maria pergunta a ele: você pode parar com esse sofrimento? Jesus Cristo, naquela situação fragilizada, sabe? Ele pega a sua cabeça, olha para Maria e diz: mãe, eu faço nova
Santo está trabalhando em nossas vidas, está querendo fazer novas coisas, tirar o flagelo, tirar as feridas, tirar esse passado que tentamos afrontar para colocar coisas novas. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eis que eu faço nova. Você ainda, nessa noite, cada um tem o seu testemunho. Você ainda nessa noite, que através desse testemunho nós fomos impactados, que você ainda não tomou a decisão de experimentar o novo de Cristo, de ser transformado. Não perca mais tempo, Deus quer te transformar. Não perca mais tempo, seja uma nova criatura. Não fique nessa convenção falsa, nessa convenção de mentira. Venha, experimente boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que Deus quer fazer em nossas vidas. Aleluia. É isso que Deus quer fazer. E eu cheguei aqui dizendo aos irmãos, eu estou com uma carne cansada, mas o Espírito está. Aleluia. E depois de um culto desse, depois de um testemunho desse, eu estou aqui pronto, Glória a Deus. renovado. O Senhor está fazendo nova todas as coisas na vida de cada um de nós. Talvez não seja assim no estalar de Deus, porque o homem é falho, o homem não deseja assim uma vez, mas aos poucos começando a trabalhar. Você que estava em recesso de férias,